tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus querido, obrigado, meu Senhor, por tua infinita graça e misericórdia, e o carinho e o afeto com o qual o Senhor tem nos conduzido na trajetória da vida, às vezes simples e às vezes simplista, às vezes complexa e às vezes complicada, às vezes pesada e às vezes infinitamente pesada. Mas em todas estas coisas, a tua misericórdia, a tua presença nutre as profundas entranhas do nosso ser, de tal modo que passo a passo escrevemos a nossa história, movendo-nos no Senhor por pura graça tua. Obrigado, papai querido, papaizinho amado, doce Deus, exaltado seja o Senhor, para sempre, para sempre, para sempre, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Aleluia. Sabe, meus queridos irmãos, Ebenezer é, como vocês sabem, porque esta casa é uma casa de mestre, pedra do auxílio. Ebenezer é pedra do auxílio, colocada entre Mispa e Sem, numa certa ocasião, como um arauto, como uma trombeta silenciosa, que dizia: até aqui nos ajudou o Senhor. Interessante que a mim, quando ouço essa expressão, me parece uma coisa. Não sei o que te parece quando você ouve a expressão até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a mim soa como alguém com uma trajetória de intimidade com Deus, uma caminhada gostosa, que nos altos e baixos da vida permanece irredutível, firme na fé. Me parece alguém que nas batalhas, que nos conflitos do seu currículo existencial, sempre se mostra confiante em Deus a despeito do cenário, a despeito da situação. E esse tal, de repente, olha para trás, contempla toda a sua história e, cheio de gratidão, cheio de reconhecimento, exclama com o peito inteiro, com o pulmão completo, como um respirar no tutano do osso, diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é o que me parece, não é o que é o que me parece. Quando eu ouço Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, parece isso, não parece? Não parece uma expressão de gratidão pelas vitórias da vida? Parece uma expressão de gratidão de alguém que teve uma história inteira com Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Mas não foi assim. A história real está no contexto. Todos vocês conhecem que Israel, em sua trajetória de fé, desde a saída do Egito, e durante todas as batalhas na conquista da terra prometida, Israel parecia um ioiô, agitado entre a mão de Deus e os atrativos do mundo. Israel ia e vinha, sustentado apenas pelo fio da graça de Deus. O Salmo 106:10 a seguir diz assim: e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram na sua palavra e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e eles lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera a grandeza no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se ajuntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Essa história foi sempre recorrente em Israel. Deus fazia, Deus operava, o povo se empolgava, superficialmente empolgados, não se aprofundava nas questões, viviam a flor da vida, sem mergulhar nas entranhas profundas da existência. E por isso logo se sobravam sobre as ondas das ofertas, da vaidade, de tudo que é descrito nesse texto. Essa foi a história sempre recorrente de Israel. E esse salmo diz no verso 23 que Moisés era o homem da brecha. Moisés era o homem da brecha. Mas interessante que no tempo de Ezequiel, Deus procurou um homem para estar na brecha e não achou. Ezequiel 22:23 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação.
Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, toma tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio deles. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o ímpio do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha para mim, para por esta terra, que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. É de arrepiar o trem, é de estremecer esse negócio. Interessante que no tempo de Eli não era muito diferente, não. A palavra de Deus havia se escasseado, está lá no capítulo 3:1 de 1 Samuel. A palavra de Deus havia se escasseado, era muito rara, porque Deus não tinha um homem para ser a sua boca. Deus não tinha um homem. Lá no Egito, a bandalheira estava instaurada. Moisés era a boca de Deus. Deus tinha um homem na brecha. No tempo de Ezequiel, Deus procurou um homem e não achou. E aqui, no tempo de Eli, parece que também não tinha um homem. A palavra se escasseou, não tinha um homem para falar, para ser a boca de Deus. Mas em Ramá havia alguém diferente, alguém que se relacionava com Deus como uma pessoa, tinha relacionamento com a pessoa de Deus. Ana, a esposa predileta de Elcana, acossada por uma pérola no sapato, porque penina significa pérola. Você já viu a expressão uma pedra no sapato? Mas e uma pérola no sapato? Ana tinha uma pérola no sapato que lhe acossava o tempo todo. E então ela vai a Ramá, vai de Ramá a Siló, com um objetivo claro no seu coração, produto do seu relacionamento pessoal com Deus. E lá ela derrama a sua alma, se abre completamente ao ponto de confundir a mente dos sacerdotes. Ela se derrama na presença de Deus e ganha Samuel como paga pela sua caminhada com Deus, pelo derramar da sua alma, pela sua busca, produto da sua angústia, por conta do ferrão que estava na costela, a pérola que estava no seu sapato. E agora Deus já tem um homem, Deus já tem uma boca miúda, pequenininha,
cada ano a mãe fazia uma mantinha, fazia uma toguinha, uma tunicazinha e levava para o menininho. Cada ano troca por uma peça um pouquinho maior e o menino vai crescendo, tendo por referência o tempo dessa pedra de auxílio. Há 20 anos atrás, Samuel tinha 12 anos, quando Deus falou com Samuel a respeito dessa grande tragédia que estava por vir. Interessante que nesse mesmo local, esse local em que agora, 20 anos passados, Samuel chama de Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Há 20 anos atrás, esse local foi palco de uma tragédia em cadeia. Parece uma fila de dominós, com várias pedras enfileiradinhas. Você começa a derrubar a primeira e o resto vai no automático, né? Está lá no capítulo 4. Numa batalha contra os filisteus, 4.000 mortos do povo de Israel. 4.000 israelitas mortos, no verso 2. Depois teve uma revanche com a chegada do amuleto da sorte. E eles ficaram encorajados e foram para a revanche, e na revanche morreram mais 30.000 do povo de Israel. Está lá no verso 10. E morreu também 2 sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias, mortos lá na batalha. E não parou por aí não, mais uma pedrinha que tombava nessa fileira de dominó. A arca da aliança foi tomada pelo inimigo filisteu. E a tragédia do campo de guerra ricocheteou em Siló e continuou o estrago. O sacerdote Eli, ouvindo a notícia, aos 98 anos de idade, cai para trás com a cadeira e tudo, quebra o pescoço e morre. Verso 18. A nora de Eli, esposa de Finéias, aterrorizada, estava grávida, dá à luz antes da hora e morre no parto. Verso 19 e 20. O menino que nasce no meio daquele caos e é chamado de Icabote. Verso 21. Ela não disse Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ela disse Icabote, foi-se a glória de Israel. Que barbaridade. Que barbaridade. Mas que mensagem para ministrar no aniversário da igreja. Mas o resumo dessa tragédia ficou lendário e está lá no Salmo 78. A partir do verso 56 diz assim: contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Aborreceu aqui é sentiu rejeição, sentiu vontade de apartar-se, de afastar-se, de divorciar-se.
e aborreceu-os a Israel sobremodo, por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. A situação era tão irremediável que a Bíblia diz que Deus queria matar Ofni e Finéias. Deus queria, isso já era um projeto, de Deus, desenhado na sua mente. 1 Samuel 2:25, quando o Eli chama os seus filhos e os repreende, ainda que é de modo brando, mas o repreendeu por causa da natureza de Eli, que era um homem manso, tolerante, compassivo, até ao ponto de ser negligente. Não era maldade do Eli. 1 Samuel 2:25, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Sabe por que eles não ouviram a voz do pai deles? Porque Deus já tinha feito o projeto de matar eles, por isso que eles não ouviram. Lembra lá do faraó? Deus endureceu o coração do faraó para quê? Para detonar com tudo, porque se faraó se rendesse, a obra que Deus queria fazer não teria feito. E Deus olhou a obstinação, a dureza, a peita, a arrogância, a prepotência do homem. E aí então Deus falou assim: ah, é assim? Então vou glorificar o meu nome em cima da tua maldade. E Deus endureceu o coração de Faraó para manifestar a sua glória a todos os povos. E Deus olhou para a vida, para a maldade, para a estirpe baixa daqueles dois sacerdotes que profanavam o sagrado e que não distinguia uma coisa e a outra. A maneira como eles conduziam o sacerdócio, a maneira como eles escandalizavam Israel, a maneira como eles tratavam a coisa santa. Deus olhou para eles e se indignou e pôs um coração gelado e indiferente neles, para eles não se arrepender, porque Deus já queria matar eles. Está escrito aí. O Eli puxou a orelha deles, mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Meus queridos, sabe que entre Icabod e Ebenezer se passaram 20 anos, mas o povo não melhorou muita coisa não. O povo não evoluiu, o povo não cresceu. Sabe o que aconteceu? O povo estava afundado em idolatria e os males agregados da idolatria. O Salmo 115 fala que a idolatria não é só ela um mal em si só,
ela tem uns agregados. Diz assim no final do raciocínio: tornem-se semelhante aos ídolos, aqueles que os fazem e aqueles que os adoram. O homem vira como se fosse um ídolo. E qual é a descrição do ídolo? Vem no escopo da argumentação. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, não escuta. Tem nariz, não sente cheiro. Tem boca, mas não fala. Tem pé, não anda. Tem mão e não apalpa. É isso que aconteceu com Ofni e Finéias. Ouvido não ouve, vendo não vê. Estava endurecido por conta da vida idolátrica que Israel vivia. O povo afundado em idolatria sofria os males, não apenas da idolatria em si, que é estar separado da companhia gostosa de Deus na caminhada da vida, mas tinha os agregados da idolatria, os efeitos colaterais da idolatria. E um dos efeitos colaterais da idolatria é que o povo pensava que Deus também era um ídolo. Estava tão acostumado com o ídolo que não sabe lá o que é uma pessoa. O Senhor Todo-Poderoso, essa pessoa, não, é um objeto da nossa religião, é um conceito filosófico dos nossos cultos, entende? A pessoa virou coisa. Pensava que era tudo no mesmo balaio, está no contexto da religião, é tudo no mesmo balaio, é mais um ídolo. Deus é mais um ídolo. O objeto que apontava para Deus passa a ser como um Deus. Eventualmente, até substitui o próprio Deus no meio deles. É que o poder passa a ser atribuído à coisa. O poder da fé não importa o caráter, a fé tem poder, é só aprender o macete de manejar a fé e você vai ser bem sucedido. É o poder da coisa. Não importa, Deus não, é o poder da fé. É o show da fé. Entende? É a fé que tem poder, não é Deus que tem poder, é a fé que tem poder. E a conclusão, numa análise fria, filosófica, é que, no final das contas, quem tem o poder é você que tem a fé e não Deus. Porque se o poder é da fé e a fé está em você, você tem poder. Para que nós queremos Deus? Consulta-se horóscopo na Bíblia. Tem crente que não sai de casa sem consultar o horóscopo. Ainda hora, Senhor, me mostra uma palavra. Aí vai buscar uma palavra para sair de casa. Ao invés de ter intimidade com Deus, sentir o hálito de Deus, a companhia do divino companheiro do caminho na jornada da vida, entranhado com a palavra, cheio da palavra, com a palavra, o verbo enraizado na estrutura construtiva daquilo que você é. Usar a folha da Bíblia para fazer pílula, como as pílulas do Frei Galvão. Pega a folhinha da Bíblia, faz um chazinho dela e bebe para ver se alcança a sabedoria. Sabe que tem isso? As Bíblias, quando ficam velhas, perde a capa, rasga tudo, joga fora. Não, tem que aproveitar para fazer uns comprimidinhos. Cozinha ela, mistura com... Vou dar a receita para você.
Cozinha ela, mistura com farinha de trigo, faz as bolinhas assim, vai botando assim, depois já na hora do perrengue, sentiu uma falta de conhecimento, de sabedoria para tomar uma decisão, toma uma meia dúzia das pílulazinhas e já vem a sabedoria em seguida. Desperdiçar a Bíblia para quê? Toma chá da folha da Bíblia. O poder da coisa. Deus é colocado de lado, as pessoas perdem o foco. O poder do dízimo. O poder do dízimo tem um poder que é uma barbaridade, faz revolução na vida dos crentes. Os crentes entregam o dízimo confiando no poder do dízimo. Não é o poder de Deus, é o poder do dízimo. Nem conhece Deus direito, não tem relacionamento com Deus. Tem a tabela do dia certinho para entregar o dízimo, mas relacionamento com Deus tem não. O poder da oração, é claro que a oração tem poder, mas é diferente o raciocínio do poder da coisa. A oração tem poder porque Deus tem o poder e Ele responde, é por isso. Não é porque a oração tem poder. Tem gente que crê tanto no poder da sua confissão, no poder da sua palavra. As suas palavras têm... para com essa história, por favor. 2017 a igreja caminhou por vários períodos históricos, passou por vários perrengues, experimentou muitas vitórias e cresceu em vários períodos de raciocínio teológico de alta maturidade. Ainda tem crente nos nossos dias que ao invés de orar, aprenderão a determinar. Por quê? É o poder da oração, não é o poder de Deus. Aprenderam a ordenar. Eu ordeno que não sei o que, babá. Eu abençoo, babá. Por que você não ora? Por que você não ora? Por que não pede a Deus? Por que não clama a Deus? Por que não faça que nem Jesus, que orava, que clamava, que suplicava até sair sangue da fronte? Por que você não ora como os apóstolos oraram? Você não vai achar nenhum deles determinando. Você não vai achar nenhum deles dizendo: eu profetizo que vai ser assim. Mas que vai ser nada. Vai ser do jeito que o soberano Deus quiser que seja, porque Ele é que tem o poder. É claro que a oração tem poder. Não vai fazer confusão em cima da minha retórica, porque senão eu falo para Jesus ir lá te visitar, viu? O pior é que tem gente que faz isso. Crê tanto, é tão prepotente, que já viu, tá até aí nas redes sociais. Ele fala: se eu sou homem de Deus, você vai ficar na cadeira. Fala sério, é muita arrogância, é muita prepotência. O povo aprendeu a confiar no nome de Jesus. Olha só que coisa, parece que é um dito no contradito do que devia ser de fato dito. É claro que nós temos que confiar no nome de Jesus, mas com Jesus no nome. Não só o nome de Jesus, sem Jesus no nome. Você, Deus te abençoe, obrigado. Você que usa o nome como se o nome fosse a varinha de condão, como se o nome fosse o abaracadabra, aricatuma, esticundabra, e as coisas acontecem de acordo com aquilo que você ordena. O fio condutor não é a energia. Não é energia. Sabe quando os meus meninos eram pequenininhos, eu pegava um pedaço de fio assim na gaveta, descascado, e saía correndo atrás deles para dar choque. E eles morriam de medo e saía correndo com medo de levar choque. O fio não é energia. A lâmpada não é energia. A lâmpada é só a lâmpada. O fio é só o fio.
A cruz não tem poder em si mesmo. Não adianta pendurá-la no pescoço, não adianta se benzer na cruz, não adianta usar a cruz para espantar o vampiro, não adianta. A cruz não tem poder em si mesma, é um pedaço de pau. Ela tem poder por causa dele, é nele, é com ele, é um conceito, é uma massa conceitual. O santo grau não tem santidade, não tem serventia potencial. A arca da aliança não é amuleto. 1 Samuel 4,3 diz que Eli balançava o coração pela arca. Eli era gente boa, era paciente, mas quisera que esse balançar do coração pela arca, está lá em 1 Samuel 4,13, que esse balançar do coração fosse por um temor de estremecer ao dono da arca, temor ao dono da arca, ao Senhor da aliança simbolizada na arca, não a arca em si. A esposa de Finéias sentiu mais a perda da arca do que a mortandade da guerra, e do que também a morte do seu marido e a morte do seu sogro. Está lá no verso 21. Parece que esse sentimento de grande perca é porque perdeu o amuleto. Sabe aquele alarido ensurdecedor lá no arraial? Foi pela presença da arca. Está lá em 1 Samuel 4,4, diz assim: enviou pois o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilos, disseram: que voz de guerra, de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda no meio deles. Seria tão bom se isso fosse temor de Deus, mas não era. A arca era como um amuleto para eles. Não era o temor de Deus, era a figa que eles tinham. Era o poder não do Senhor, era o poder da coisa. 1 Samuel 4,3 testifica isso. E voltando o povo ao arraial, depois daquela derrota onde morreu 4.000, e voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Vamos trazer a arca que tudo fica resolvido. Santificar, não precisa santificar não, traz a arca. Vamos buscar o Senhor, não precisa não, traz a arca que resolve tudo. Vamos fazer uma noite de clamor, vamos rasgar as nossas vestes, vamos rolar na cinza, vamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Não precisa não, traz a arca que a gente vai ganhar a guerra. Lembra dos 70 curiosos futriqueiros lá de Bet-Semes? Eles olharam para dentro da arca e morreram. Olharam para dentro da arca. Quando a arca foi devolvida, você conhece a história aí, a arca foi para lá, no tempo de Dagon, o filisteu levou, lá. Depois que foi devolvida, eles olharam, foi aquela festa, olhou lá dentro, morreu 70.
Olha o que diz 1 Samuel 4,13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo. Não foi nessa ocasião, foi um pouco antes. Mas de todo modo a cena é essa. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. Isso foi quando foram buscar o amuleto, depois da derrota dos 4.000. E no verso 14: e o carro veio ao campo de Josué. Não, foi eles, os filisteus, pegaram 2 vacas e botaram num carro novo e mandaram para lá. Essa é a história, mas eu não vou pegar no fato histórico, porque eu estou fazendo confusão aqui, mas o ponto central é esse. Veio ao campo de Josué o Bet-Semita e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. O verso 19: e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 70 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Existe uma controvérsia teológica, histórica mais aqui nesse texto, mas eu não quero entrar nesse detalhe também. Uns que falam que foi 70, dos quais 50 não sei o que lá, porque foi dito que era 70.000 ou 50.000 ou 70 de um percentual de 1,5 de 70.000. É uma confusão, já teve várias contendas teológicas em cima disso daqui, mas eu não quero entrar no detalhe, porque também não interessa. O que é interessante é que morreu uma penca, morreu um bando que olhou para dentro da arca, porque eles sabiam tudo sobre ritual, sabia tudo de religião, correram e já foram sacrificar os bichos, e pegaram a arca, e reconheceram os objetos que eram oferendas dos filisteus, objetos de ouro, 5 ratos e 5 tumores, feito de ouro. Então eles entendiam tudo sobre religião, mas eles não sabiam nada de arca, nem de aliança com Deus, e não sabiam nada de Deus, nem do querer de Deus, nem dos detalhes da aliança com Deus, nem da vontade de Deus. Eles não sabiam porque não tinham relacionamento com Deus. Eles fizeram festa por conta da arca como um objeto em si mesmo, não por conta do dono da arca, do Senhor da aliança. E aí 20 anos se passaram. Samuel tinha 12 anos, agora já é um jovem profeta, segundo as contas já com 32 anos, e eu vejo ele colocando a pedra ali entre Mispa e Sem, no local dito Ebenezer, pedra do auxílio. E a pedra era só a pedra. A pedra não era o auxílio, a pedra é só a pedra. A pedra aponta para alguém, é um memorial que apontava para o feito, e se tem um feito é porque alguém fez. A pedra não vai passar a mão na pedra para dar sorte, não vai deitar e pôr a cabeça na pedra para sarar a dor de cabeça. A pedra é só a pedra. Essa era a visão do Samuel entre um povo que não entendia. A pedra aponta para uma pessoa, mas ela não é o sujeito. O ponto divisor de águas entre Mispa e Sem, a diferença da pedra do auxílio em Ebenezer
está no comando do profeta Samuel. Aleluia, Jesus. 1 Samuel 7:2, e diz assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Olha só como mudou o quadro agora. Lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Israel estava maduro, Israel estava pronto para receber um comando, e agora Deus tem uma boca entre o povo de Israel. Houve um tempo que Moisés era a boca, no outro tempo Deus procurou um homem e não achou, mas nesse tempo Deus, vendo não achou, fez uma plantou um desejo irresistível no coração de Ana, e a história se desenvolve. Ela tem um menino e leva para o templo e entrega, e Deus vai cuidando do menino e começa a falar com o menino, e o menino começa a expressar aquilo que Deus queria que o povo fizesse. O povo estava maduro, e então o povo começou a clamar ao Senhor. E no verso 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só a Ele, só a Ele, não a coisa, a Ele, não a arca, a Ele, não a pedra, a Ele, não ao gesso, a Ele, não ao poder da tua oração, a Ele. Ora confiando nele. A tua oração não é uma chavinha que liga ou desliga Deus. A tua fé não tem poder para ligar Deus. A tua fidelidade não tem poder para colocar Deus numa saia justa. Deus não te obedece, Ele te ama. Ele não te obedece, Ele te ama. Deus não se submete a você, Ele te ama, é diferente. Você tem que entender e ter um relacionamento com a pessoa de Deus. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai os vossos corações ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel ficaram dentre si aos Baalins, tiraram dentre si os Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Ou seja, eu vou me colocar na brecha entre vocês e Deus. Verso 5, disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Essa, queridos de Deus, amados do Senhor Jesus Cristo, não é uma palavra dura. A despeito de parecer, não é uma palavra dura. Isso não tem tom de ameaça para você. É só para afinar a orquestra. Entende, querido? É só para afinar a orquestra, porque o regente mor do universo
sempre aprecia tocar uma música memorável através da tua vida, através da sua igreja. E você, para o regente, você é um instrumento especial, é um instrumento único, exclusivo. Não duvide que o maestro quer fazer coisas memoráveis na plateia desse mundo do jeito que está, confuso, complicado, inseguro, só sobrando no meio do mar de propostas anti-Deus, anti-bíblico e anti-igreja, desde o topo da nossa nação até as bases. Não duvide que esse maestro excelente quer fazer coisas memoráveis, encantadoras, no meio dessa plateia, tocando a tua vida. Não é assim que o apóstolo Paulo diz que você é uma carta para as pessoas lerem? Por que não dizer que você é uma partitura na qual Deus extrai sons maravilhosos e encantadores de exemplo de vida, de postura, de honra, de dignidade, de peso na palavra, de confiança em Deus, que não se move por coisas, que não confia em coisas, em objetos. Há quem expulsa demônio com a Bíblia, pega a Bíblia e dá biblada assim no endemoniado, e depois ainda conta os testemunhos e fala assim: olha, eu estava lá, orei, não adiantou, clamei o nome de Jesus, não adiantou. Aí tem uma biblada na orelha do endemoniado e ele foi curado na hora. Uma barbaridade essas coisas que andam acontecendo. Por mais singela que seja a tua vida, que seja ela autêntica, verdadeira e, acima de tudo, ao modo de Deus, ao modo de Deus, conforme Deus. Nesse tempo, esse irmãozinho ali, querido, estava dando testemunho, falando que sentia desejo. Eu ouvi assim, não sei se ele falou assim, mas eu ouvi assim. Sentia desejo de estar face a face com Deus para aliviar as tensões, as angústias, as incertezas. Sentia desejo do hálito do Todo-Poderoso. Aí corria para cá, um lugar silencioso, solitário, aonde nada poderia roubar-lhe a atenção. Meu Deus, eu quase não aguentei, quase que eu morro. Eu pensei assim: Senhor, eu tenho que pregar, Senhor, me acalma, porque eu tenho que pregar. Se eu vou morrer aqui, quase que eu morro ali no banco de tanto gosto. Toda vez que eu entro no Santíssimo, na presença de Deus, a primeira coisa que eu falo é automático: Senhor, este é o melhor lugar do mundo, aonde eu fico face a face com o Senhor. Não tem lugar melhor que esse. Que delícia! Meus queridos, não existe privilegiados. Privilegiado é quem tem Jesus, ou seja, é qualquer um. Qualquer um. Tendo Jesus, está potencializado para o relacionamento íntimo, pessoal e intenso com o Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo. Deus te abençoe.